Bom dia, meninos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção comentada do módulo 2, que iniciamos, capítulo 4, do conto de Enigma, né? Como nós já havíamos comentado nos slides passados, né? Sobre Sherlock Holmes, que é personagem principal do nosso autor Arthur Conan Doyle. Bom, uma frase muito famosa, né, de Sherlock Holmes, detetive, é elementar, meu caro. Quem, onde, quando, como, por quê? Bom, como nós havíamos comentado nas aulas passadas, há diversas pessoas que se interessam bastante por investigações de mistérios. Lembrando que investigações não envolvem apenas crimes, envolvem roubos, envolvem mistérios em geral. Por exemplo, assalto ao Banco Central, como eu havia comentado, né? CSI é um grande exemplo de uma série que envolve, lógico que contemporaneamente, investigações, tá bom? Bom, nessa imagem aqui, logo que abre, né, o capítulo do nosso módulo 2, esse objeto, ele já sugere, lá no início, né, do nosso primeiro personagem, a lupa, que é o nosso primeiro detetive, que usava a lupa. Para quê? Para pegar as primeiras evidências da cena do crime. Bom, o boné que compunha, né, o figurino do Sherlock Holmes, né, a algema, assim que ele descobria, né, o autor do crime. Bom, a Caixa de Papelão é um dos contos de Arthur Conan Doyle mais famosos que existem. Existem muitos outros e eu sugiro que vocês pesquisem. Quanto mais nós lemos, né, gêneros dessa ficção, mais nós nos interessamos. Bom, então vamos lá para a interpretação. Histórias com mistérios, suspenses e enigmas, eles chamam bastante a atenção do leitor. Por quê, em primeiro lugar? Nós havíamos comentado essa atenção, elas prendem o leitor, porque à medida que você vai lendo, você assume, né, durante a leitura, a postura do detetive. Você, junto com o detetive, vai descobrindo através das evidências, se envolve nas pistas falsas também junto com ele, e vai investigando também. Então, é uma leitura muito envolvente. Tudo bem? Bom, o que você faria se você recebesse dos Correios uma caixa de papelão sem remetente? Bom, uma resposta pessoal. Será que você abriria? No texto que será lido, uma senhora de vida reclusa, uma senhora que não sai, recebe uma caixa de papelão de forma anônima. O que você imagina que poderia existir nessa caixa? Bom, lembrando que, né, como não há como discutir com os colegas, sempre discuta com seus familiares, tudo bem? Bom, eu pedi para vocês lerem esse conto de uma forma silenciosa, prestando atenção em todos os detalhes que eu havia passado nos slides para vocês, sublinhando as características do conto de Enigma na aula passada e as características que o Sherlock Holmes tem de indução,
de dedução, de observação aos mínimos detalhes. Lembrando que isso, na época do Sherlock Holmes, não existia investigação criminal. Nós não temos esse aparato que nós temos hoje, quando acontece um crime, que vai toda aquela equipe. Tudo bem? Isso a gente está falando de muitos anos atrás. Estamos falando de um personagem criado quando não existia esse tipo de trabalho. Tudo bem? Bom, Arthur Conan Doyle, 1859, nascido e falecido em 1930, na Escócia. Ele foi jornalista, médico e escritor. Médico, daí o conhecimento de anatomia do Sherlock Holmes na hora de investigar as evidências. Nos outros contos, quando aparecem, né? A gente vê que ele tem um conhecimento de vestígios de sangue na cena do crime, de anatomia do corpo humano, porque ele era médico. Tem muito do Arthur Conan Doyle no Sherlock Holmes. Só que tem um detalhe. Sherlock Holmes ficou tão famoso, que ele cresceu tanto mais que o escritor, como eu já havia falado na aula passada. Bom, então vamos lá. Uma das obras mais famosas dele é o Estudo em Vermelho, a qual ele apresentou o Sherlock Holmes, que foi um verdadeiro sucesso. Vale a pena ler. Vamos lá, então? Levando em consideração as discussões feitas anteriormente, suas suposições a respeito do conteúdo da caixa de exposição se confirmaram? Comente. Bom, é uma resposta pessoal, né? O que você supôs que havia dentro dessa caixa de papelão se confirmou? Qual foi a sua reação ao descobrir o conteúdo da caixa de papelão? O que você sentiu? Você imaginava o que teria dentro dessa caixa de papelão? O que mais te chamou a atenção na história? O final foi surpreendente? Ou foi muito óbvio? Foi clichê? Aí que está a questão do conto de mistério, né? Ele traz um sinal surpreendente para você. Bom, você ficou interessado em conhecer o final? É aquele conto que te prende de forma que você não consegue parar de ler de forma alguma? Você vai lendo de forma que você tem a curiosidade de conhecer o final? Então, no trecho lido após conversar com a Miss Susan e tentar visitar a Miss Sarah, Sherlock recebe um telegrama e, em seguida, diz ter resolvido um crime chocante. Letra A. Como você acha que essa história termina? Quem teria cometido o crime? Em sua opinião, como Sherlock desvendou esse crime? Tudo resposta pessoal. Nós temos o texto 1 e o texto 2, né? Nós vamos ver, né, no texto 2 como é que o crime será desvendado. No início da investigação, como Miss Susan Cushing é apresentada? Como uma pessoa reclusa com poucos conhecidos. Daí surge uma pista falsa. Todo conto de mistério, todo filme de investigação policial, é interessante você inserir uma pista falsa, senão fica muito óbvio para o leitor. Se eu não colocar ali uma pistinha falsa, né, como no caso dela, tinha ali os estudantes de medicina que aparentemente poderiam ter colocado essas orelhas e mandado para ela porque ela teria um desconforto com eles, né? Não teria tanta atração para o leitor. Mas se fosse eles, também seria muito óbvio. Tudo bem? Mas é legal você colocar no seu conto uma pista falsa. Uma situação do passado de Miss Cushing levou suspeita quanto à autoria dos últimos eventos. Que acontecimento foi esse? Anos atrás, olha aí a pista falsa.
Ela alugou quartos em sua casa para 3 estudantes de medicina, mas precisou dispensá-los em razão de alguns maus hábitos dos jovens. Lembrem-se de colocar respostas com enunciados completos. Isso irá ajudar vocês muito na construção dos seus textos dissertativos futuramente. Bom, então os jovens estudantes de medicina provavelmente têm acesso a corpos, então eles poderiam tranquilamente mandar orelhas para ela, para assustá-la. Bom, que características dos supostos suspeitos estabeleceram a reação com o fato ocorrido? Além de terem sido expulsos da casa de Miss Susan, eles eram estudantes de medicina e, por esse motivo, teriam acesso a corpos e órgãos humanos das salas de dissecação, de onde poderiam ter vindo as orelhas encontradas na caixa. São pistas falsas? São, mas seriam muito óbvias. Não agradaria tanto ao leitor. Número 3. Miss Cushing se mostra muito aflita diante a proporção que o caso tomou, e isso revela aos investigadores. Identifique no trecho um texto em que isso se fica evidente. Sou uma mulher sossegada e vivo uma vida reclusa. É novidade para mim ver meu nome nos jornais e ter a polícia em minha casa. B. A situação por ela movimentou a comunidade em que vivia. Explique. Movimentou a comunidade em que vivia? Explique. A vizinhança voltou seus olhares para a casa de Miss Cushing, levando-a a sentir ainda mais exposta, fragilizada. Imagine uma senhora que mal saía de casa. Logo, toda a vizinhança voltou os olhares para ela, porque ela recebeu uma caixa com 2 orelhas. Número 4. Ao conversar com Miss Susan Cushing, Sherlock Holmes começa a lhe fazer diversas perguntas. Detetive faz diversas perguntas, sempre mostrando a atenção que ela tinha a dizer. Só que, enquanto Sherlock Holmes faz as perguntas, ele observa ao redor. Ele não está atento às perguntas apenas, ele está atento também ao ambiente. Lembra que Sherlock Holmes, ele tem a habilidade a observar tudo que está ao redor. Um bom detetive, ele observa não só a cena do crime, mas tudo quando ele vai até a casa de um possível suspeito, um quadro, um objeto, uma foto, né? Tudo que possa ter ligação. Bom, o trecho a seguir apresenta a situação peculiar vivida por Sherlock ao final dessa história. Leia-o. Por um instante, foi possível ver um misto de surpresa e satisfação em seu semblante ansioso. Mas, assim que ela deu uma espiada para descobrir a causa do silêncio, Holmes voltou a ficar sério como sempre. Diante desse trecho, o que se pode supor a respeito do comportamento de Miss Cushing? Sugestão de resposta. Ela escondia algo ou que estava mentindo, ou ainda que sabia por que recebia a caixa de tais orelhas. O que se pode concluir acerca de mudança da fisionomia do investigador? Por que será que ele ficou sério? Porque ele havia descoberto algo importante para a investigação do caso, ou algo que pudesse apontar novas pistas, não apenas os jovens estudantes de medicina. Mas ele não queria que a mulher percebesse. Número 5. Como se observou em Conto de Enigma, a figura do detetive é fundamental. Se eu tenho um conto de enigma, eu tenho um detetive, certo? Porque eu tive uma situação em que eu preciso de um detetive para desvendar o mistério. Tudo bem? Ou crime, no caso, certo? Bom, letra A. Qual foi a justificativa de Mr. Lestrade para convidar Sherlock Holmes para trabalhar nesse caso? O que isso revela com relação ao caso? Mr. Lestrade comenta que o caso parece fazer
o gênero de Sherlock, sugerindo que a ação não é das mais simples. Então, ele pede a ajuda de Sherlock porque ele acredita que o caso é mais difícil do que parece ser. B. O convite para trabalhar em um caso, como os das orelhas enviadas anonimamente a uma senhora, deixa evidente quais características de Sherlock Holmes. Não é um caso comum. E Sherlock gostava de casos difíceis. Então, quais as características dele? Astúcia, inteligência, e ele gostava de casos difíceis e incomuns. Caixas, uma caixa de papelão com 2 orelhas dentro. Como desvendar um crime desse? Então, era o tipo de crime que Sherlock Holmes gostava. 6. Releia uma das falas de Sherlock Holmes a seguir. A caixa amarela está cheia de sal grosso do tipo usado para preservar couros e para outros fins comerciais dos mais grosseiros. E dentro dela temos estes singularíssimos artigos. A. A que se refere a expressão em destaque nesses trechos? O que é esse singular artigo? As 2 orelhas, né? Coisa muito peculiar. Quem envia orelha? Meu Deus, né? Quem envia orelha para alguém? Jesus amado. B. O que Sherlock Holmes demonstra ao empregar essa expressão? Frieza, humor e ironia. Ele era extremamente frio e irônico. Ele tem essa característica. Bom, é comum, né, entre os detetives policiais, eles terem essas características, até porque eles não se envolvem emocionalmente. Até porque se eles se envolverem, eles terão problemas um pouco emocionais, né? Se eles envolverem muito com as vítimas. Há estudos sobre isso, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o assunto. Mas o Sherlock, ele exagera um pouquinho, né? 7. As qualidades de Sherlock como detetive são mencionadas no decorrer de todo o texto. Relacione as características elencadas com os trechos retirados do texto que evidenciam as virtudes. Vamos conhecê-lo melhor? Detalhista. Letra A. A importância está no fato de que o nó foi deixado intacto e este nó tem um caráter peculiar. É quando ele descobre que o nó é de marinheiro. Então, ele vai no detalhe. Gente, quem iria perceber que o nó é um nó de marinheiro? Só de olhar. B. Focado. Finalmente, ele devolveu a caixa e deixou ali por algum tempo, em profunda meditação. Foco. Lembra, às vezes, em filmes criminais que eles colocam fotos e ficam horas olhando as fotos até que dá um start e eles descobrem a cena do crime? Pelas fotos, eles falam, ah, foi isso? Que lá é foco. Vocês já assistiram crimes assim? Filmes que tem essas cenas? Que lá é foco. Pesquisador. Vocês já viram cenas em que o detetive corre para a biblioteca e pesquisam histórias passadas para descobrir as coisas? Sherlock Holmes também era um pesquisador. Corpos em salas de dissecação são injetados com fluido conservante. Então, ele descobre que não são os meninos. Os meninos injetariam formol, não sal grosso. Entendeu? Então, Sherlock Holmes ele tem conhecimento de medicina. Arthur Conan Doyle, o autor, era médico. Tá vendo que tem muito do autor no Sherlock? Gente, a gente está falando praticamente do século passado, né? Antes de termos todos esses detetives que a gente tem hoje. Então, o Sherlock já dá show nessa época, né? Bom, número 8, além do detetive, o narrador da história também é essencial para a construção do conto. Quem é o narrador? Ele é o observador ou o personagem? Quem conta a história? O próprio Sherlock? Ele é o narrador? Explique.
O narrador é quem? O Watson, o parceiro dele. Lembra que eu falei na outra aula? Visto que ele relata os fatos em primeira pessoa, participando deles. Qual a relação do narrador com o detetive da história? O narrador é o amigo do detetive e sempre o acompanha nas investigações para escrever os casos e registros. Ele está ali acompanhando e registrando. E é o parceiro dele. C. O que essa relação revela quanto à visão do narrador ao expor os fatos? Os fatos são expostos com base na visão do narrador. Nesse caso, o ponto de vista favorece o detetive. Ele expõe para nós a inteligência, a astúcia, o poder de observação do detetive, porque se ele está ao lado dele, ele vai descrevendo para nós a forma como Sherlock Holmes é levado por pistas falsas, é guiado pelas pistas verdadeiras e por aí vai. 9. Nesse conto, o narrador apresentou apenas uma informação que pode ser relevante para o mistério. Explique sua resposta. Desculpa. Nesse conto, o narrador apresentou apenas uma informação que pode ser relevante para o mistério? Não. O narrador citou diversos acontecimentos que podem ser pistas para a elucidação do crime. Então, está cheio de pistas. Como o fato de Miss Cushing ter alugado quartos para estudantes de medicina, então poderiam ser eles. Reações de alguns personagens em determinadas situações, as observações feitas pelo investigador na casa delas, entre outras, que estão ao longo do texto. Número 10. O conto de Enigma tem como objetivo de apresentar informações que levem o leitor a decifrar o mistério. Você vai lendo e tem essa curiosidade de decifrar esse mistério. No final desse trecho, qual foi a estratégia utilizada para aumentar essa expectativa? Tem que ter essa quebra de expectativa, tem que ser alguém que eu menos espere, para gerar esse suspense. Sherlock Holmes recebe um bilhete e, após lê-lo, diz que concluiu o caso e desvendou o crime em todos os seus detalhes. Mas não diz logo quem foi o criminoso. Ai, mas isso gera um suspense que eu penso, ai, gente, quem foi então? Se ele fala logo de uma vez, pronto, acabou o conto. Você segura isso aí para o desfecho, né? Para o parágrafo final. Ele recebe um bilhete, mas não fala. Bom, aí eu tenho uma note que eu sugiro que você leia e estude, que é o que vai te ajudar a produzir o seu conto de enigma. O conto de enigma ele é caracterizado por apresentar uma situação de mistério em torno dos personagens envolvidos. Os fatos narrados são permeados de informações que podem ser pistas para a resolução do enigma. Como, na maioria dos contos, os personagens são apresentados sem grande aprofundamento psicológico. Porém, suas descrições podem contribuir para o tom de mistério da trama. Essa combinação busca envolver o leitor a fim de aumentar sua curiosidade de mistério para o fato principal. Tudo bem? Bom, o que quer dizer aqui? Os personagens, eles aparecem. Eu não tenho um grande estudo psicológico deles. Eu não aprofundo tanto em quem era a vida deles inteira. Porém, eu preciso descrevê-los para que eu explique o motivo pelo qual o criminoso cometeu o crime e a vítima recebeu esse crime. Isso precisa ficar claro. Por que eu fui a vítima? E por que esse criminoso fez isso comigo? Entenderam?
Não precisa entrar em tantos detalhes da minha vida inteira, nem da vida inteira desse criminoso. É tipo, do crime para frente. Pode haver uma explicação antes? Sim, mas não precisa contar a nossa vida toda. Tudo bem? Não precisa aprofundar tanto. Mas tem que haver descrições, sim. E é uma dica, sim, para o primeiro e segundo parágrafo. Situar o leitor nos personagens, no tempo e no espaço em que eles estão. Tudo bem? Tranquilo? Estamos juntos? Bom, vamos aqui. Isso aqui é matéria para a semana que vem. Leitura número 2. Já vamos aproveitar e corrigir. Nessa sessão, conhecemos o desfecho. Vamos ver como é que terminou? Do conto de Enigma, Caixa de Papelão. Aí eles deixaram lá para o outro lado, né? Ai, colocaram a matéria no meio para a gente ficar curioso. Mas vamos corrigir juntos? E descobriremos quem cometeu o crime. De quem poderiam ser as olheiras enviadas na caixa Miss Cushing? Aí eu fico pensando, de quem essas orelhas? Ai, poderia ser de tanta gente. De uma das irmãs? Ou das duas irmãs? Mas quem cortaria essas orelhas? O que aconteceu para que Sherlock Holmes dissesse que havia desvendado o crime? Bom, ele seguiu os métodos de investigação, observou, e interrogatório de pista. E lembra que ele recebeu o quê? Um telegrama. E falou, descobri. Tudo bem? Letra A é pessoal, levante hipóteses. Entendeu? Pensa que você vai escrever um conto, você vai continuar um conto, né? Eu vou te dar um início na produção de texto, você vai continuar. Então, você vai criar uma pista falsa, entendeu? Você vai distrair o leitor com a pista falsa, que é importante. Então, levantar hipóteses, tá? É muito importante. C. Em sua opinião, Mr. Lestrade conseguirá prender o criminoso? Por quê? Bom, eu tenho diversas evidências que ele também é um bom profissional. Daí eu deixo vocês lerem o conto, pedi que vocês lessem o conto, né? Que eu não vou ler com vocês, eu preciso que vocês leiam contos sempre com atenção. Lembrando que contos, aliás, qualquer leitura é bom que seja feita em silêncio, num ambiente tranquilo, especialmente contos de suspense, né? Para que você tenha o quê? Foco, atenção e observação. Porque na leitura, lembrando, você se torna o detetive, né? Vamos lá, então? Olha o bilhete, olha o telegrama, que gracinha, né? Eles reproduziram no papel da época, achei super fofo. Após a leitura do texto, para você, a solução do crime foi realmente simples? Sherlock achou simples. Bom, foi pessoal. Ele achou rápido, tipo, ele recebeu um bilhete com a confissão. 2. Por que você acha que Jim Brower deu a Mr. Lestrade quando foi levado e preso? Por que ele se confessou? Bom, levante hipóteses. Porque ele estava arrependido? Porque ele queria ser pego? Eu me lembro muito de um filme, também de investigação criminal, é um clássico, em que o próprio assassino, ele quer ser pego e ele se entrega. Chama-se Seven, os Sete Crimes Capitais. E ele quer ser pego, ele vai brincando com a polícia, fazendo jogos, e ele quer ser pego. Então ele se entrega. Né? Bom, 3. O que você achou dessa história? Comente sobre a construção da trama e o desfecho que ela provocou sobre você. Meninos, aí é pessoal. Eu gostaria que vocês fizessem um esboço. Desde o início.
Você achou realmente que ela iria terminar assim? Ou você achou que ela seria mais complexa? De quem você achou que seriam as orelhas? Vamos ser sinceros. Você achou que ela seria mais difícil? Até o Sherlock achou que foi fácil descobrir. Então, o que ela provocou em você? Medo, um certo. Ai, nossa, orelhas. Ai, receber orelha na caixa, um certo. Ai, uma agonia. Entendeu? Então, coloca no papel pra gente. Quem sabe isso vai ajudar você a escrever a nossa produção de texto amanhã. Tá bom? Por ser um conto de enigma, o texto apresenta alguns personagens característicos desse gênero. Todo conto de enigma tem os personagens do conto de enigma. Certo? Correto? Como conto de fadas tem que ter a princesa e o príncipe. Bom, com o final da leitura do texto, conseguimos identificar todos eles. Preencha a tabela a seguir, identificando quais são os personagens da história. Tem detetive? Tem Sherlock Holmes e o Mr. Lestrange. Tem suspeitos? Tem estudantes de medicina e o Jim Brower. Tem vítima? Tem a Miss Mary e o marinheiro, que era um suposto amante. Né? Então foi um crime passional, né? Ciúmes. Tem criminoso? Tem o Jim Brower. Sem esses personagens aqui, não tem conto de terror. Eu tenho que ter o detetive, eu tenho que ter um suspeito para criar uma pista falsa, principalmente esse aqui é o estudante de medicina. Eu preciso de vítimas e eu preciso de criminosos. Lembra, não precisa ser assassinatos. Podem ser roubos, podem ser desaparecimentos, podem ser sequestros, tá bom? 2. Após solucionar o crime, Sherlock Holmes diz que não gostaria de ter seu nome associado ao caso. Nossa, que chique, que fino ele, hein? Elegante. Por que ele fez esse pedido? Que ele achou simples? Achei ele ótimo. Porque ele considerou o caso tão simples que ele falou, não, tira meu nome desse caso, porque foi muito simples, chegou numa confissão, não, pode ficar para você. Pensa. Adorei esse final. B, o que revela isso a respeito do Holmes? O que vocês acham? Não, fala a verdade. Isso revela que ele é tão esperto, tão inteligente, mas também que ele é o quê? Que ele se acha. Ele é presunçoso, arrogante, altivo, que ele gosta de crimes difíceis demais. Ele queria, na verdade, ter pego o suspeito. Não que o suspeito se entregasse. Quando o suspeito se entregou, ele falou, não teve graça. Nem põe meu nome nesse, não. Pode ficar para você, Mr. Lestrade. Não põe meu nome nisso. Pelo amor de Deus. Você imagina ele falando, não, coisa paia. Não valeu. Foi pisada. Não. 3. O que fez o detetive supor que Jim Brown estivesse envolvido no caso? A história da família de Miss Susan e as associações feitas pelo detetive sobre os indícios relacionados aos homens do mar, como o local da postagem e o tipo do nó do pacote. Né? Tem até o cheiro, né, da caixa, lembra? 4. No conto lido, o enigma é o desdobramento de uma situação anterior. De acordo com o relato de Sherlock Holmes, conseguimos compreender como o crime teve início. Como o crime foi cometido? Quem o cometeu? Foram 2 assassinatos e foram cometidos por Jim Browner. B. O que pode ter motivado o crime? Provavelmente ciúmes, crimes passionais. Visto que talvez ele supôs que Miss Mary Cushing, esposa de Jim, tinha se relacionado com algum outro homem do mar, algum outro marinheiro. C. De que forma Miss Sarah pode ter se envolvido na situação toda? A partir do relato de Miss Susan, né, as duas começavam o nome com S,
Sherlock supõe que Miss Sarah ajudou a irmã no envolvimento amoroso com outro homem. D. Como o detetive teve certeza que Miss Sarah tomou conhecimento sobre o caso? Ao visitá-la, um investigador constatou que ela começou a adoecer exatamente quando o caso foi divulgado. Assim, ela percebeu que Miss Sarah tomou conhecimento dos casos e, muito nervosa, acabou ficando doente. Então, ela sabia. 5. Para solucionar o crime, aí que está o poder, né, de percepção do detetive. Cite 3 pistas importantes para a resolução do caso. O retrato das 2 irmãs mais novas de Miss Susan. A letra S presente no endereçamento do pacote. O tipo do nó, esse foi crucial. Usado de marinheiro. Todo mundo sabe que marinheiro dá um nó especial, né? O barbante parecido para reparar as velas dos navios. Então, só poderia vir de um marinheiro. A história contada por Miss Susan sobre a relação com as irmãs, né? A orelha masculina furada, lembra do detalhe da orelha furada? Furada, né? Que era um hábito deles. A observação por parte de Sherlock da orelha de Miss Susan, né? Então, orelha que não eram iguais. Orelhas que não eram iguais. 6. A caixa de papelão foi endereçada a Miss Susan Cushing. A. Quem exatamente era o destinatário da caixa? Miss Sarah Cushing. B. Por que a caixa foi recebida por Miss Susan? Era para Sarah. Quem recebeu foi a Susan. Porque as irmãs Sarah e Susan moravam juntas até pouco tempo antes do crime. Além de ambas ter o prenome com a letra inicial, que é o S. Por que o criminoso enviou a caixa de papelão com as orelhas dentro? Para mostrar a Sarah Cushing a crueldade que foi capaz de cometer devido ao envolvimento da esposa, Miss Mary Browner, irmã de Sarah Cushing, com outro homem, supostamente motivado por sua intromissão na vida do casal. 7. No conto, é possível notar que Sherlock Holmes se relaciona de formas diferentes com Watson e com Mr. Lestrade. A. Explica as diferentes relações entre Sherlock e Watson e Sherlock e Mr. Lestrade. O Watson sempre acompanha Sherlock em suas investigações, sendo, portanto, seu fiel amigo. Eles sempre estão juntos. Mr. Lestrade procura Sherlock quando precisa das suas habilidades, mostrando uma relação mais profissional. É bem pontuado no conto quando o Mr. Lestrade procura Sherlock para perguntas profissionais. Já o Watson está sempre junto com ele, na casa, nos lugares onde o Sherlock vai. B. Que sentimento Mr. Watson e Mr. Lestrade nutrem, né, tanto um como o outro nutrem pelo Sherlock. Ambos o admiram por sua inteligência, perspicácia, né? Apesar de Lestrade não admitir isso abertamente. Aí é, né, uma disputa de detetive, né? Por mais que um detetive saiba que o outro é o cara, é top, ele não vai falar, né, gente? Não vai falar. 8. Releia um trecho do conto. Em conformidade com o plano que nós havíamos feito para pôr à prova nossas teorias, esse nós é ótimo, não é, Watson? Dirigi-me ao Albert Dock ontem às 18 horas e subi a bordo do SS Mayday, pertencente a Liverpool, Dublin, and London Steam Packet Company. A. Por qual motivo os colchetes foram usados nesse trecho? Para inserir uma observação que não estava na carta. Esse nós é ótimo, né? É meio que uma fala, é aquela pitadinha de ironia do Sherlock.
Que outro recurso poderia ser usado? Parênteses, vírgula, travessão, parênteses, vírgulas, travessão, colchetes, tudo separa algo, lembra, que possa ser retirado do trecho sem prejuízo. Tudo bem? C. O que Sherlock quis dizer com esse trecho? Ele quis, ironicamente, comentar que Mr. Lestrade estava equivocado ao usar a primeira pessoa no plural, incluindo-se no plano e nas teorias para a resolução do caso. Ele estava se achando já, né, na resolução do caso já, estava se achando o detetive junto ali, né, com o Sherlock. Quando o Sherlock resolveu tudo praticamente sozinho, né? Aí ele usa nós. Eu acho muito bom isso, né? Ele usa o nós e o Sherlock ali ralando sozinho. E ele tá ali, né? De gaiato no navio. Essa expressão é engraçada. O que é um gaiato no navio? Uma pessoa que quase não tá fazendo nada e tá ali, junto. Ainda se fala nós, pra pegar fama depois. Bom, isso deu mal, porque o trem foi tão fácil que o Sherlock falou, fica para você. Quero não. Bom, nos contos de enigmas costumam figurar detetives. Olha só, pessoal, de novo. Importante. O que tem que ter? Detetives, vítimas, suspeitos, pistas falsas e criminosos. Sem esse pessoal aqui, ó, não tem conto de enigma. Tem que ter um enredo lógico. Ai, professora, mas eu já vi conto de suspense que tem... Não vamos partir para conto de suspense sobrenatural. Ah, mas a série Supernatural... Não. Eu quero trabalhar com a verossimilhança, com o real. Tudo bem? Nesse ponto aqui, com os clássicos. Então, nós estamos dentro do enredo lógico, verossimilhante, real. Tudo bem? Assim, apresentam-se diversas pistas ao longo do texto, que tem a função de quê? Despertar o interesse do leitor e trabalhar o que no leitor? A imaginação. O que tem de diferente do conto de suspense para o filme de suspense? Suspense e enigma, né? Por quê? É a mesma coisa do terror que eu já havia explicado para vocês. Quando você lê um conto de enigma e suspense, você imagina. Quando você vê, você já vê a cena pronta. É ruim? Não, não é ruim. Mas imaginar, na minha opinião, eu penso que é mais emocionante. Bom, para amanhã, produção escrita. Estou mandando para vocês uma proposta. E na aula seguinte explicarei para vocês o passo a passo de como produzir um conto de enigma. Por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e aproveitem o máximo. Tem grandes contos, grandes clássicos do Sherlock Holmes que vale a pena pesquisar na internet. Podem baixar, ler no celular. Sherlock Holmes é um clássico da literatura. Ele foi o precursor, né, da literatura da investigação criminal. Vale a pena conhecer, como os outros também. Existem muitos outros autores brasileiros, internacionais também. Na aula passada, eu deixei, né, uma lista de autores para vocês no slide. Volta lá e olhem, né, com as obras para vocês, né, lerem também. Tudo bem? Por hoje é só. Um beijo, um abraço e fiquem com Deus. Espero que vocês tenham aproveitado e acertado todas as questões. Fiquem com Deus. Saudade de vocês.